Evangelho, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Jerônimo, doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva a continuar ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Hoje, Jesus toma decididamente o caminho para Jerusalém, o caminho que o levará à entrega por cada um de nós. A decisão de entregar-se, ela está consumada no coração de Jesus. É sua escolha última e definitiva, oferecer-se pela nossa salvação. E no caminho que o conduz a Jerusalém, Jesus passa por uma provação, o repúdio da parte dos samaritanos. E nesse episódio, João e Tiago se apresentam diante do Senhor, perguntando se o Senhor deseja que seja derramado o fogo do céu para consumir aqueles homens que repudiam a presença do Filho de Deus. Entretanto, o coração de Jesus deseja ardentemente que o fogo do Espírito Santo já esteja completamente aceso sobre a terra, em favor do perdão dos pecados dos homens e da salvação de todos eles. O Senhor deseja sim que seja derramado o fogo do céu, mas o fogo do Espírito Santo, que será derramado abundantemente em Pentecostes. Entretanto, os discípulos não fazem referência a este fogo, mas a um fogo que consome e destrói. A um fogo que seria flagelo de Deus contra os homens, quando na verdade Deus deseja derramar o fogo do Espírito Santo para que seja bálsamo de conversão para os homens. Essa distância entre a compreensão dos discípulos e a compreensão do Senhor fica gravada no episódio de Lucas, para que nós possamos compreender que Jesus não deseja a morte do pecador, nem que o mal se abata contra ele, mas deseja sim, ardentemente, que o seu coração seja completamente oferecido a ele. O Senhor tem um anseio muito grande para que o fogo do Espírito Santo esteja aceso sobre a face da terra e possa arder com vigor em nossos corações. Falando nesse tema, hoje a Igreja celebra a memória do grande santo que se deixou consumir pelo Espírito de Deus. Como assim, Padre Fábio? São Jerônimo foi incansavelmente disponível ao agir do Espírito Santo para que pudesse entregar por amor a nós e a inteira Igreja de Cristo um tesouro sem comparações, a tradução da Sagrada Escritura. São Jerônimo nasceu na região da Dalmácia, que é a atual Croácia, na época pertencia ao Império Romano, no ano de 347. É amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes
na história do inteiro cristianismo. A sua contribuição mais notável foi a tradução da inteira Bíblia para o latim, conhecida como versão Vulgata, que se tornou a versão latina padrão da Bíblia para toda a Igreja do Ocidente e no Oriente, Padre. No Oriente continuou como referência aquela que é a tradução grega chamada Septuaginta. A vida de São Jerônimo foi marcada por um profundo compromisso com a erudição, com a penitência e o avanço no estudo da teologia cristã. Desde tenra idade, Jerônimo demonstrou uma notável aptidão para os estudos, muito acima da média, e recebeu a formação clássica nos estudos na região de Roma. A sua sede de conhecimento levou-o a estudar sob a tutela de alguns dos pensadores mais notáveis de sua época, obtendo fluência na língua latina e também na língua grega. Esse domínio linguístico seria de extrema importância no seu trabalho de tradução futuro. Ele não sabia, mas Deus ali, no início da sua juventude, já estava capacitando ele com dons e graças como a sabedoria, a habilidade linguística, o conhecimento das tradições e das culturas, da teologia e da retórica. Tudo isso que Deus estava dando para ele, que poderia ser visto apenas como um jovem inteligente, aplicado, bem disposto aos estudos e tudo mais, mas ali, naqueles dons e tesouros, o Senhor já estava preparando e concedendo a ele o que seria de grande valor para a sua missão. De fato, Deus nos abençoa com infinitas graças para que nós possamos dispor tudo por Ele. E nem sempre pensamos assim, não é mesmo? Que aquelas realidades que acontecem ao longo da nossa vida são dons de Deus para que nós possamos oferecer mais de nós mesmos por amor a Ele. São Jerônimo sentiu também um forte apelo pela vida de penitência. Na sequência de sua peregrinação à Terra Santa, acaba por permanecer primeiro na região de Antioquia devido a uma doença muito prolongada. E depois no deserto da Cálcida, na região da Síria, onde ali, por anos, dedicou-se à penitência e ao estudo da Sagrada Escritura. Por isso ele é representado com aquela imagem de um homem que parece recolhido numa caverna com um leão, que é um sinal não só da sabedoria, mas da força de Deus, debruçado sobre os livros que escreve, ou pergaminhos, Essa é a iconografia de São Jerônimo, retrata o período de grande ascese e penitência a qual ele se submeteu durante o tempo em que dedicava-se à leitura, compreensão e tradução da Sagrada Escritura do grego para o latim. Esse período de reclusão mudou profundamente a sua espiritualidade e aprofundou de uma maneira singular o seu compromisso com os princípios da vida cristã e, sobretudo, com o amor à Sagrada Escritura. A maior contribuição que São Jerônimo deixou foi a meticulosa tradução da Bíblia, encomendada pelo Papa Dámaso. Foi o Papa que introduziu a língua latina como a língua oficial da Santa Igreja. Foi o Papa Dámaso I. Passou mais de 2 décadas São Jerônimo traduzindo cuidadosamente o Antigo e o Novo Testamento em latim. Mais de 20 anos. A Vulgata, concluída por volta do ano 405, não foi apenas uma grande proeza linguística realizada por São Jerônimo, mas também uma proeza teológica, desempenhando um papel crucial na unificação das diversas comunidades cristãs através da palavra e da liturgia, deixando-lhes um texto não apenas padronizado, mas homogêneo para toda a Igreja do Ocidente. Ao longo de sua vida, São Jerônimo foi um escritor muito
prolífico, produzindo numerosos comentários à Sagrada Escritura, o que era decorrente do seu trabalho, cartas e também tratados teológicos que explicavam com maior profundidade o conteúdo das Escrituras. Participou de debates particularmente relevantes na sua época e sobre questões a respeito da natureza da alma e do papel das mulheres na igreja. Que grande contribuição nos trouxe São Jerônimo. Seus últimos dias foram marcados por um retorno à Terra Santa, região de Belém. Aqui, não só continuou o seu trabalho de tradução da Bíblia e de escrita de obras teológicas, como fundou também um mosteiro masculino e feminino, auxiliado por suas discípulas e filhas espirituais, Santa Eustáquia e Santa Paula, de Roma. Esta copatrona da Ordem de São Jerônimo. E pronto, completou seus dias no ano de 420, na cidade de Belém, deixando um legado que continua a influenciar profundamente o cristianismo. A versão, chamada Vulgata, permanece o texto fundamental para os católicos, e os seus escritos são estudados e reverenciados, seja no mundo acadêmico, seja na simplicidade reflexiva do povo de Deus, com o acesso dado pelos sacerdotes e pelos professores, para uma compreensão teológica melhor das Escrituras e da fé da Igreja. Nas suas palavras, disse São Jerônimo, eu cumpro o meu dever obedecendo aos preceitos de Cristo que disse: examinai as Escrituras e procurai, e encontrareis, para que não tenha de ouvir o que foi dito um dia aos judeus: estais enganados porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Se de fato, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus nem a sua sabedoria. Por isso, conhecê-las e tê-las vivas em nossa alma é sentir que Deus, com o seu poder, age em nós. Ignorar as Escrituras e não amá-las é ignorar a Cristo e não amar a Cristo. Com essas palavras de São Jerônimo, desejamos também nós ardentemente conhecer, rezar e guardar viva na alma a Santa Escritura, a Sagrada Escritura, as palavras do Evangelho, como meditamos todos os dias, bem como todos os demais livros que compõem a Santa Liturgia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Jerônimo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.